Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Cristo Pai. Jesus nos une. O véu Que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Muito boa noite a todos vocês, na bendita graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos seguir nos nossos estudos com base na busca do crescimento cristão e da nossa maturidade espiritual. Estamos no nosso segundo assunto. O primeiro foi sobre crescendo nos tempos de conflitos. Agora, crescimento através da oração. Então eu quero lhe pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e ali está a base da nossa meditação, da nossa reflexão nesse culto de oração e de estudo bíblico. Interessante que o Senhor Jesus Cristo estava engrenando e começando a pleno vapor o desenvolvimento do seu ministério. Neste Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Jesus vai dizer o que ele veio fazer aqui no mundo. Ele vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10, no diálogo ali na casa de Zaqueu. Então isso ele veio fazer. Então nos primeiros momentos ele está preparando todo o cenário, despertando os interesses, para já tinha feito algumas curas, expulsado demônios de pessoas, libertando essas pessoas. Agora ele então, já ali no exercício do seu ministério, ele é surpreendido pelos seus discípulos com um pedido. E o pedido era estava relacionado às questões de oração. Por quê? Porque eles já tinham visto Jesus orar várias vezes e eles tiveram uma percepção de que Jesus orava de uma maneira diferente. Jamais se dirigindo a Deus como Senhor, mas sempre como Pai. E o judeu sabia orar. Só que o judeu, quando orava, ele sempre se dirigia à pessoa de Deus como Senhor. E na vinda de Cristo ao mundo, ele quer inaugurar um novo tempo do seu ministério, com base no que João havia testemunhado e escrito no evangelho dele no capítulo 1, que quem recebe Jesus como Salvador da alma e Senhor da vida passa a ser filho de Deus aos que creem no nome dele. Então Jesus quer mostrar que a relação, além de ser de servo para o Senhor, é também uma relação de pai e filho, filho e pai. E aí então ele é surpreendido pelos discípulos com um pedido. O pedido está no texto que nós vamos ler agora, Lucas capítulo 11, do primeiro verso até o versículo 13. Assim diz-nos a palavra de Deus. Lucas 11, de 1 a 13, diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Quando ele então lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomodes. A porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Mas isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe,
o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vamos à segunda parte do nosso estudo sobre o crescimento através da oração. Vocês perceberam pela leitura do texto que o Senhor Jesus Cristo, atendendo a um pedido dos seus discípulos com respeito à oração, o Senhor Jesus Cristo, então, os ensina com base no texto que acabamos de ler. Eles fizeram um pedido: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou também aos seus discípulos. E Jesus, compreendendo a necessidade deles e o pedido deles, decide então ensiná-los a orar da maneira como João ensinava e como eles queriam aprender essa nova maneira de se dirigir ao Pai, se dirigir a Deus. Todo mundo chama esse texto de a oração do Pai Nosso. E há até religiões que transformaram essa oração numa reza repetitiva. Porém, se esquecem de que ela foi apenas e tão somente uma oração com conceitos didáticos. Ou seja, Jesus fez essa oração para ensinar os seus discípulos a orar, não para que eles repetissem sempre essa oração. Interessante que logo após ele ensinar sobre os conteúdos de uma oração, Jesus lhes conta uma parábola de um amigo que alcança o objetivo ao de madrugada bater na porta desse amigo, lhe fazendo um pedido. Ele alcança o objetivo através de um comportamento e de um procedimento insistente, persistente e, por que não dizer, perseverante. Essa parábola, ela se conclui com as observações registradas nos versos 9 a 13, que é a parte de nosso texto do estudo desta noite. Eu creio que você observou que na fala do Senhor Jesus Cristo, ele chama a nossa atenção para 3 verbos. O verbo pedir, o verbo buscar e o verbo bater. Pedir, buscar e bater. Esses 3 verbos, pedir, buscar e bater, revelam parte dos aspectos que precisamos compreender sobre oração, como Jesus ensinou aos seus discípulos. A forma em que os versos são usados quer nos ensinar que eles sempre dão
um sentido de continuidade. Ou seja, pedir e continuar pedindo, buscar e continuar buscando, bater até que de duas coisas, uma delas pelo menos, aconteça. Quais são as duas coisas? Ou que Deus responda e a gente entenda que Deus respondeu, ou que Deus não responda e a gente também entenda por que Deus ainda não respondeu. Mas seja uma coisa, seja a outra coisa, é muito importante que nós tenhamos o discernimento adequado do porquê que Deus ouviu e não respondeu ainda, ou porquê que Deus não respondeu, mesmo tendo ouvido, se há algum motivo em nós ou fora de nós que precisa ser encarado, que precisa ser revisto, enfim. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala em pedir uma vez e continuar pedindo. Ele fala em buscar uma vez e continuar buscando. Ele fala em bater à porta uma vez e continuar batendo à porta. É claro, meus queridos, é muito claro no texto e para a nossa maturidade cristã e também o nosso crescimento espiritual, é claro que esse procedimento de continuar exige sabedoria, exige discernimento para percebermos se Deus ouviu e decidiu não responder, não pelo menos por enquanto, ou se Deus ouviu e já respondeu e nós ainda não entendemos a resposta de Deus. E neste ponto, quer a maturidade cristã, quer o crescimento espiritual, ou vice-versa, as duas coisas nos ajudarão a compreendermos o comportamento de Deus. Por quê? Porque é claro que Deus sempre ouve a nossa oração. Sempre. Não é verdadeira aquela expressão antiga que nos diz que a oração, algumas orações, elas batem no teto e caem no chão. Isso é uma forma de expressar para dizer que Deus ouviu, mas não respondeu. Até porque, e sobre isso nós vamos falar no estudo da semana que vem, eu sei e você também sabe que Deus pode responder de 3 formas à nossa oração. A primeira é que Ele pode responder dizendo: sim, o que você está me pedindo, eu vou te dar. A segunda é: não, eu não vou te dar o que você está me pedindo. E a terceira é: espere. E aí nós precisamos compreender cada uma dessas 3 respostas, mas como eu acabei de dizer, na semana que vem nós falaremos sobre este assunto. Mas é importante que nós compreendamos que o Senhor Jesus Cristo fala em pedir uma vez e continuar pedindo. E repito, isso tem que ser feito com sabedoria, com discernimento espiritual. Ele fala que você deve buscar
e continuar buscando, porque o tempo gramatical que ele usa nos verbos dão sempre uma ideia de uma ação continuada. Ele fala em bater e continuar batendo. Então é claro que esse procedimento exige de nós maturidade, em qualquer circunstância. E essa orientação do Senhor Jesus Cristo para proceder assim, desta maneira, é para que saibamos que insistir não tem nada de errado com a insistência. Pode não ter nada de errado. Mas pode ser que sim. Mas a priori, insistir num assunto com Deus não é errado. Não é pecaminoso. Jesus está ensinando que a persistência e a perseverança fazem parte do momento de oração. Porém, insistimos em que você tenha sabedoria e discernimento, quer na insistência, quer na persistência. Por que isso? Porque pode ser que você não percebeu, ou pode ser que você quer tanto, agoniadamente, ansiosamente, que Deus responda positivamente ao que você está querendo, que Ele já respondeu, e você não teve a percepção de que a resposta já aconteceu. Cuidado, muito cuidado com isto, para não sermos traídos pela nossa falta de sabedoria e pela nossa falta de discernimento. Mas, por um outro lado, há um crescimento de intensidade nas ideias que os verbos nos comunicam. O verbo buscar, por exemplo, é mais do que pedir. Ora, você busca uma coisa que você sabe que vai encontrar. No lugar certo, e em relação ao que estamos falando, se você busca a Deus alguma coisa que você não tem e quer porque precisa, ou quer mesmo não precisando, é importante que haja uma intensidade espiritual, um fervor espiritual, porque buscar é mais do que pedir. Por um outro lado, bater é mais do que buscar. Com o uso deste verbo bater, o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando que a oração precisa estar fervorosa. E o que é que mais faz uma oração ficar fervorosa, se não orar com fé e pela fé no Deus que tudo pode, no Deus que tudo tem na mão para responder? Meus queridos, com o uso deste verbo, o Senhor Jesus Cristo então está dizendo que não basta buscar, que não basta bater, que não basta pedir. A minha e a sua vida precisam estar adequada para que a nossa conversa, para que o nosso diálogo em forma de oração seja bem aceito por Deus. O Senhor Jesus Cristo ensina também ainda, neste texto bíblico, que as orações, desde que estejam de acordo com a vontade do Pai, elas serão respondidas. Não necessariamente de acordo e do jeito que eu gostaria. Porque
uma exigência que nós precisamos satisfazer quando oramos, é a exigência de nos submetermos ao querer do Pai Celestial. Veja os versos 11, 12 e 13 aí. Põe seus olhos em cima desses 3 versículos. Vejam que lá Deus vai dizer assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? A pergunta é tão incrível que a resposta é muito simples. Não existe pai que dê no lugar do peixe uma cobra venenosa para o seu filho. E aí Jesus faz uma segunda pergunta. E qual é essa segunda pergunta? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. E aí Jesus conclui dizendo assim: se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? É claro que sim. Como eu vou voltar a este mesmo estudo na semana que vem, só que ele não será feito em Lucas 11, mas é o texto igual em Mateus capítulo 6, nós vamos fazer a conclusão por hoje. Deus permite e deseja que insistamos na oração, não porque Ele, Deus, precisa de muitos pedidos, precisa da nossa importunação, precisa da nossa insistência ou da nossa persistência para nos atender. Mas exatamente para que, através da insistência e da perseverança, tenhamos o ensejo de crescermos na nossa vida cristã e na nossa maturidade espiritual. Como dissemos há pouco, na próxima quinta-feira voltaremos nesse mesmo assunto, só que usando o texto igual a este, em Mateus capítulo 6, quando Jesus lá trata do mesmo assunto que é oração. Será em Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 11. Neles, nós destacaremos quais são as partes que Jesus ensinou seus discípulos que uma oração deve e precisa ter. Por isso essa oração não pode virar uma reza. Por isso que essa oração foi didática. Jesus queria ensinar em cima de um pedido dos seus discípulos. Quais são as partes que Jesus ensinou que uma oração deve e precisa ter? Então este é o nosso assunto na semana que vem. Ficamos por aqui, porém antes vamos orar ao Senhor nosso Deus. Oremos. Pai eterno, Pai amado, nós lhe agradecemos o cuidado do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, em nos ensinar a orar. Mas também, Senhor, nós sabemos que orar é um exercício de maturidade cristã, crescimento cristão e de maturidade espiritual. Porque orar é a certeza de que podemos ter acesso à tua presença. Porque orar é a certeza de que os assuntos da nossa vida aqui na terra
podem ser encaminhados à tua presença diante do teu trono de graça, e o Senhor recebê-los e nos dar a resposta que venha e que seja segundo a tua vontade e o teu querer. Pai amado, eu quero lhe pedir que o teu Espírito aplique essas verdades ao nosso coração, para que tenhamos a capacidade de crescermos na vida cristã e amadurecermos na nossa vida espiritual. Mas também, Pai, nós lhe buscamos para pedir a tua bênção para os enfermos, para os irmãos que estão desempregados, para as famílias que tenham ainda algum familiar que não é convertido a Cristo. Nós oramos por libertação, Senhor, da vida daquelas pessoas que estão escravizadas a algum vício. Nós lhe pedimos, ó Deus, por aquelas pessoas que precisam de uma necessidade de entender que precisa crescer espiritualmente. Pai amado, queremos lhe pedir que o Senhor abençoe aqueles que têm feito investimentos da vida, do tempo e de recursos na obra do teu reino. Queremos lhe agradecer pela vida da IBV Nova, pela vida da IBV Nova Cambará, pela vida da IBV Nova Ibiporã, pela vida da IBV Nova em Grandes Rios. Ó Deus, toma esta igreja e suas frentes missionárias em tuas mãos, para que jamais percamos a noção de que vivemos e existimos para a obra do teu reino. Senhor amado, muito obrigado pelo teu interesse em nos tornar filhos maduros, para sabermos viver neste mundo diante da tua presença, de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira piedosa. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio e pela vida daqueles que estiveram conosco neste culto. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma boa noite juntamente com sua família. Fique na paz. Uma boa noite a todos. A ti nos rendemos, com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor, a razão. Reconhecemos que somos frágeis, é pequeno nosso entender, limitada a nossa visão, mas tu és justo, eterno, imutável, tua promessa é firme, inquebrável, tu és supremo, fiel, verdadeiro, infinito a batalha, companheiro, tu és o Deus que dá sentido à vida, que planifica a alma falida, a fonte de água que nos
Louvado seja o nosso Deus. A ti nos rendemos com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor, a razão. Reconhecemos que somos frágeis, é pequeno nosso entender, limitada a nossa visão, mas tu és justo, eterno, imutável, tua promessa é firme, inquebrável, tu és supremo, fiel, verdadeiro, infinito, Abba Pai, companheiro, tu és o Deus que dá sentido à vida, que planifica a alma falida, a fonte de água que nos sacia. Dependemos de ti, ó Senhor. Dependemos de ti, ó Senhor. Dependemos de ti, ó Senhor.